Olá, pessoal! Então, a nossa aula de hoje é sobre razões trigonométricas. No caso, o seno, cosseno e o tangente, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Nós já aprendemos várias razões no triângulo retângulo, como o teorema de Pitágoras, todas aquelas outras relações. E agora a gente vai aprender mais algumas. Todas essas razões, todas essas relações, elas têm o mesmo objetivo: a gente descobrir medidas desconhecidas, sendo que o seno, o cosseno e o tangente, a gente também consegue descobrir ângulos, medidas de ângulos. Além das medidas de lado, se for necessário, do triângulo, a gente também consegue descobrir ângulos, tá? Então, vamos ver como funciona. Bom, então, vamos começar dando nomes aos lados do triângulo. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Ele recebe esse nome de triângulo retângulo, como vocês já sabem, porque ele tem um ângulo reto, tá? Em um dos cantos, em um dos vértices é um ângulo reto, ok? Então, o que nós já conhecíamos? Que o lado maior ou o lado oposto ao ângulo reto, nós chamaremos de hipotenusa. Até coloquei um desenho bonitinho aqui para vocês lembrarem, tá? Então, o lado maior do triângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, chama-se hipotenusa, tá? E os dois outros lados que sobram, nós chamamos de catetos, ok? Então, nós temos um cateto, dois catetos e a hipotenusa. Essas nomenclaturas do triângulo retângulo vocês já conheciam. Nós já usamos essas nomenclaturas para o teorema de Pitágoras e para outras relações também no triângulo retângulo. Para trabalhar com os ângulos, por quê? O seno, o cosseno e o tangente, a relação do seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, ela está ligada aos dois ângulos que sobram no triângulo retângulo. Como assim, os ângulos que sobram? Bom, no triângulo retângulo, a gente já sabe que um ângulo obrigatoriamente tem que ter 90 graus. E os outros dois? Os outros dois são os que a gente vai estudar com o seno e com o cosseno, tá? Então, olha só. Quando eu estiver estudando este ângulo aqui, o lado maior e oposto ao ângulo de 90 graus continuará chamando hipotenusa, tá? Porém, o lado que for oposto ao ângulo que nós estamos trabalhando, não vai se chamar mais só cateto. Ele vai se chamar cateto oposto. Ele vai ter nome e sobrenome, tá bom? Tá, Pro. E como vai se chamar o outro cateto, então, o que sobra? O cateto que sobra a gente vai chamar de cateto adjacente. Tudo bem? Então, reparem. Se eu estiver estudando esse ângulo aqui, esse lado vai se chamar cateto oposto e esse lado, que é o lado que sobra, vai se chamar cateto adjacente, tá? Pro, e se eu estiver estudando esse ângulo aqui, como vai ficar? Vai mudar? Sim, vai mudar. Se eu estiver estudando esse ângulo B aqui, ó, que é esse aqui, reparem, o triângulo é o mesmo. Se eu estiver estudando esse ângulo, aí eu passo a ter o cateto oposto aqui
e esse passa a ser o cateto adjacente, tá? Então, precisa prestar muita atenção nisso que eu acabei de fazer. Dependendo do ângulo que a gente estiver estudando, é o ângulo que vai ser o cateto vai receber um nome diferente. Mas isso vai fazer diferença? Se eu chamar esse de cateto adjacente, vai fazer toda a diferença se eu estiver estudando esse ângulo? Sim, vai fazer toda a diferença. E vocês vão entender por quê, tá bom? Bom, então vamos lá. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, vamos ver como que funciona. Então, eu tenho um triângulo, eu tenho um ângulo, então, reparem, aqui está o ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui eu não consigo fazer nada com ele, eu não consigo mexer. Ele é de 90 graus, a gente não vai trabalhar com ele. Eu só posso trabalhar com esse ou com esse ângulo, tá? Então, vou começar trabalhando com esse, o ângulo que a gente vai chamar de ângulo alfa. Essa letrinha é uma letra grega que a gente chama, o nome dela é alfa, tá? Então, para trabalhar com esse ângulo, eu tenho essa aqui é a hipotenusa, porque é o lado maior e é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então essa é a hipotenusa. Qual vai ser o cateto oposto? O cateto oposto vai ser esse lado aqui, que é o oposto ao ângulo que nós estamos trabalhando. Então, qual vai ser o cateto adjacente? O único cateto que sobrou, tá? O cateto adjacente é esse aqui, ok? Bom, como que eu vou calcular o seno deste ângulo? Agora, vocês têm que decorar uma formulinha, tá? A formulinha para calcular o seno no triângulo retângulo é: o seno do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pro, vai ter que decorar isso aqui? Vai. Vocês terão que decorar as três fórmulas do seno, do cosseno e do tangente, tá? Por isso que a gente usa essas siglas, ó, para não ficar escrevendo cateto oposto hipotenusa. Então, o CO é o cateto oposto, o CA é o cateto adjacente e o IP é a hipotenusa, tá? Então, a fórmula do seno, o seno do alfa vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por isso a importância de eu saber exatamente qual é o nome de cada lado. Se eu chamar esse aqui de cateto adjacente e esse de cateto oposto, eu vou inverter os valores e minha fórmula vai ficar errada, tá? Como vai ser o cosseno? O cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, o cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E como vai ser a tangente, então? A tangente do ângulo alfa vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, precisa decorar essas fórmulas e eu já vou explicar para vocês como que a gente usa isso no nosso dia a dia, como que a gente usa essas fórmulas, tá bom? Bom, então vamos ver como que a gente calcula o seno, o cosseno e o tangente de um ângulo B, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Então, como é esse triângulo retângulo? Ele tem um ângulo de 90 graus, ele tem a hipotenusa mede 5, os dois catetos medem 3 e medem 4. Nós vamos calcular o seno, cosseno e o tangente do ângulo B. Então, nós vamos trabalhar só com esse ângulo aqui, ó. Então, vamos lá nomear as partes desse triângulo. Então, vai ser
Esse que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, o lado maior. O cateto oposto é o lado oposto ao ângulo B, que é o que nós estamos trabalhando. E o cateto adjacente vai ser o que sobrou. Então, a hipotenusa é o 5, o cateto oposto é o 4, o cateto adjacente é o 3. E isso para estudar o ângulo B, que isso fique muito claro, tá? Então, como que a gente vai calcular o seno desse ângulo B? Então, vai ser assim, cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. Pronto. Acabou por aqui a nossa conta, tá? O que mais eu posso fazer? Só dividir o de cima pelo de baixo. Então, o seno do ângulo B é 0,8. Tudo bem? Como fica o cosseno, então? O cosseno do ângulo B vai ser cateto adjacente, que é o 3, dividido pela hipotenusa, que é o 5. Então, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? Só dividir o de cima pelo de baixo. O cosseno de B, do ângulo B, é 0,6, tá? Como fica o tangente, então? O tangente do ângulo B vai ser cateto oposto, que é o 4, dividido pelo cateto adjacente, que é o 3. Então, o tangente do ângulo B vai ser igual a 1,33, tá? Bom, calculamos o seno, o cosseno e o tangente do ângulo B. Pro, eu poderia calcular tudo isso do ângulo C? Poderia sim. Aí era só você renomear os catetos, porque aí o cateto oposto passaria a ser esse, o cateto adjacente passaria a ser esse, e aí você ia fazer a fórmula normal, prestando atenção agora em quem seria o oposto e quem seria o adjacente, tá bom? Bom, então existe uma tabela que a gente chama de tabela de razões trigonométricas. Como funciona essa tabela? Essa tabela, ela tem todos os ângulos do 1 até o 90, o ângulo 90, e ela traz os valores do seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos, tá? Então, o que acontece? Vão ter alguns exercícios que vocês vão precisar usar os valores daqui dessa tabela para conseguir descobrir algum valor de lado, o valor de algum lado que esteja desconhecido na tabela no exercício de vocês, tá? Então, eu vou ter que decorar essa tabela? Não. Essa tabela aqui não. Vai existir uma outra menor que vocês vão sim precisar decorar, que a gente chama de tabela dos ângulos notáveis. Mas essa aqui não precisa decorar não, tá? Então, o que acontece? Vocês vão... a gente só precisa saber usar essa tabela. E é isso que eu vou explicar para vocês nos próximos exercícios, como que a gente usa, tá? Então, só reparem que nós temos vários ângulos e cada ângulo tem o seu valor de seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho esse triângulo, é um triângulo retângulo. Duas das medidas são desconhecidas, que é a medida x e a medida y, tá? Bom, então vamos lá. Nesse exercício, ele deu o valor do ângulo, que é o ângulo de 35 graus. Então, eu preciso ir lá na tabela. Antes, vamos nomear os lados aqui. Então, esse lado que é o maior e que está oposto ao ângulo de 90 graus é o que a gente chama de hipotenusa.
O cateto oposto vai ser esse aqui, o cateto adjacente, esse aqui, tá? Agora, a gente tem que ir lá naquela tabela e encontrar o ângulo de 35 graus. E separar nela qual é o seno, qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno e qual é o valor do tangente, tá? Então, isso aqui, ó, eu retirei lá daquela tabela. Se vocês forem na tabela de vocês, vocês vão ver que na linha onde está o ângulo de 35 graus, nós temos esse valor para seno, esse valor para cosseno e esse valor para tangente, tá? Agora, a gente vai pegar as três fórmulas do seno, cosseno e tangente. Então, nós temos o seno de 35 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 35 graus, que é esse ângulo aqui. O cosseno vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas três aqui são as três fórmulas que nós temos do seno, cosseno e tangente. E nós temos esses valores conhecidos, ó. O cateto oposto mede 2. O cateto adjacente é o x, a gente precisa descobrir quanto ele mede. E a hipotenusa é o y, nós também não conhecemos quanto ele mede, estamos procurando para saber. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar uma dessas três fórmulas para encontrar esses valores que a gente não conhece. Lembrando, claro, que em nenhuma dessas fórmulas eu posso ter as duas incógnitas juntas. Então, eu vou ter que fazer duas contas. Uma conta para achar o x e a outra conta para achar o y, tá? Então, para começar, o seno de 35, o cosseno de 35 e o tangente de 35, todos esses três aqui eu sei, porque eu tenho na tabela. Então, eu não preciso me preocupar com esse valor aqui. Eu tenho que me preocupar com esses aqui, ó. Então, no caso da fórmula do seno, eu tenho o cateto oposto, que é 2. Eu tenho o valor do seno de 35, que é 0,5736. E eu não tenho só a hipotenusa. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula boa para eu usar, porque eu só tenho uma incógnita, no caso, a hipotenusa. Se eu tentasse usar a fórmula do cosseno, eu tenho o valor do cosseno. Só que eu não tenho o valor do cateto adjacente e nem da hipotenusa. Então, essa fórmula do cosseno não ia me resolver, tá? E se eu quisesse usar a fórmula do tangente, eu tenho a tangente, eu tenho o cateto oposto e eu não tenho só o cateto adjacente. Então, eu também poderia usar a fórmula da tangente. Tanto faz usar do seno ou do tangente? Sim, tanto faz. Eu vou usar a do seno, tá? Então, eu pego a fórmula, seno de 35 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. E agora, eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, o seno de 35 é 0,5736. Lembra, tá na tabela. O cateto oposto é o 2, porque está no desenho. E a hipotenusa eu não conheço. Eu posso tanto usar o IP, que é o que é a representação de hipotenusa, quanto eu posso usar o Y, tanto faz, tá? Depois que eu descobri que eu troquei os valores, a gente vai fazer a multiplicação em cruz. Esse vezes esse e esse vezes esse. Quando não tem nada aqui, é o 1, né? Então, vai ficar 0,5736 vezes a hipotenusa, que é igual a 2 vezes 1, que é 2, tá? Agora, eu vou pegar esse valor aqui e vou passar dividindo para deixar a hipotenusa sozinha. Hipotenusa vai ser igual a 2
dividido por 0,5736. Fazendo essa divisão, a gente encontra que a hipotenusa mede 3,49, tá bom? Acabamos de descobrir o valor do y. Agora falta descobrir o valor do x, tá? Então, como que a gente descobre o valor do x? Então, essa é a hipotenusa. Para descobrir o valor do x é a mesma coisa. A gente vai escolher uma das três fórmulas a que servir para a gente. No caso, eu escolhi a do cosseno de 35. Por quê? Com essa fórmula, eu não tenho o cateto adjacente, que é o que eu estou procurando, mas eu acabei de descobrir a hipotenusa. Então, eu vou trocar a hipotenusa pelo que ela vale, que a gente acabou de descobrir. Então, vai ficar cosseno de 35 é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 35 é 0,8192. O cateto adjacente é o x, que é o que eu estou procurando. E a hipotenusa é o 3,49 que a gente acabou de descobrir. Mesma coisa, substituir os valores, agora eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar, quando não tem nada aqui embaixo, é 1. 1 vezes x, x, igual 0,81 vezes 3,49, tá? X é igual, fazendo essa multiplicação, a gente descobre que o x vale 2,86, tá? Dessa maneira, nós descobrimos que o y vale 3,49, que é a hipotenusa, e o x vale 2,86. Tudo bem? E assim a gente terminou o nosso exercício. Descobrimos o valor do y e o valor do x. Pro, se eu quisesse ter feito essa mesma conta por teorema de Pitágoras, eu poderia? Você não conseguiria. Porque para fazer o teorema de Pitágoras, eu preciso conhecer dois valores, pelo menos. Nesse exercício, eu não conheço dois, eu só conheço um. Então, a trigonometria, ela vem para resolver os exercícios que o teorema de Pitágoras, por exemplo, não consegue resolver. Tudo bem? Bom, então vamos lá para o próximo exemplo. Então, nós temos outro triângulo retângulo, onde a hipotenusa é esse lado aqui, oposto ao ângulo de 90 graus. O cateto oposto, o ângulo agora é de 25 graus, então o cateto oposto é o x e o cateto adjacente é o 14, tá? Bom, a gente precisa ir até a tabela agora e encontrar a linha onde tem o 25 graus. Então, eu acho o seno, cosseno e o tangente, tá? Então, as informações que eu tenho são o cateto oposto mede x, que é o que eu estou procurando. O cateto adjacente, 14, e a hipotenusa, eu não sei quanto mede, e o exercício também não pede para que a gente encontre. Ele só quer que a gente encontre o valor de x. Então, não faz sentido a gente gastar tempo encontrando a hipotenusa, ok? Bom, as fórmulas são seno, cosseno e tangente. Agora eu vou olhar nas fórmulas e ver qual que vai me servir, qual que serve para o meu exercício. Então, reparem, a do seno eu não consigo usar, porque eu não tenho o cateto oposto e também não tenho a hipotenusa. E ele nem pede para que eu descubra a hipotenusa. A do cosseno, eu tenho o cateto adjacente, sim, mas eu encontraria com essa fórmula a hipotenusa, que é justamente o que o exercício não exige que eu encontre. Então, eu faria essa conta de uma conta extra. Agora, se eu usar a fórmula do tangente, a fórmula do tangente não, a fórmula do tangente eu consigo encontrar o cateto oposto, que é o que eu preciso,
usando o cateto adjacente, que é o que eu tenho, e usando a tangente de 25, que é o que eu também tenho, porque está na tabela, tá? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, da tangente. Então, vamos lá. Tangente de 25 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 25 é 0,4663, tá? O cateto oposto mede x, o cateto adjacente mede 14, tá? Fazendo a multiplicação em cruz, vai ficar 1 vezes x, x, igual 0,4663 vezes 14, que dá 6,5282, tá? Então, a gente acabou de descobrir que o valor do cateto oposto é aproximadamente 6,53, ok? Pro, pode deixar só com duas casas depois da vírgula? Pode. A resposta final pode, mas no meio da conta a gente vai usar exatamente o que está na tabela, tá? Então, o cateto oposto, que é o que esse exercício queria saber, mede 6,53, tá bom? Próximo exemplo, agora já é um problema. Uma águia consegue avistar a sua presa a uma distância maior do que 3 quilômetros. No campo de visão de certa águia estavam uma cobra com seu filhote, em um ângulo de 43 graus em relação à linha do horizonte, e uma lebre, em um ângulo de 27 graus, conforme a ilustração abaixo. 27 graus em relação à linha do horizonte, tá? Sabendo que a águia descartou a possibilidade de atacar a cobra e percorreu 3 quilômetros para chegar até a posição em que a lebre estava, antes de entrar na toca, responda: a que altura estava a águia e a que distância da visão da águia se encontravam a cobra e seu filhote? Então, repare, ó, a águia está aqui, a cobra está aqui, a lebre está aqui. Nós conhecemos dois ângulos, um de 43 graus e um de 27. Nós conhecemos uma medida, que é essa medida da águia até a lebre, que é 3 quilômetros, essa aqui. E o exercício quer saber qual é essa medida aqui, ó, da águia até a lebre, e qual é a altura da águia até o chão. Então, são duas perguntas que o exercício faz. Então, é o seguinte, antes de responder essas duas perguntas, a gente precisa enxergar essa figura dividida em duas partes. Então, ó, primeiro a gente vai enxergar só o triângulo formado entre águia e lebre, ó. Só esse triângulo aqui, ó. Reparem, eu tirei da figura a cobra. Ô, Pro, mas eu vou ter que refazer o desenho só para tirar a cobra? Não, você vai enxergar só essa parte, só esse triângulo. Você vai esquecer que a cobra existe. É assim que funciona, tá? Então, nessa mesma figura, a gente vai enxergar só esse triângulo aqui, ó. Ô, Pro, e depois, como que eu faço para enxergar só a cobra? Simples, ó. A gente vai enxergar só a cobra. Então, nós temos o ângulo de 43 graus, a cobra e só, tá bom? Nós temos outro triângulo aqui, ó. Ok? Então, agora a gente vai começar a responder as duas perguntas que o problema nos perguntou. Então, a primeira pergunta: a que altura estava a águia? Então, para responder essa pergunta da altura, a gente vai usar a primeira parte da figura, que é aquela onde tem só a lebre, a águia, o ângulo de 27 graus e a medida de 3 quilômetros. Então, vamos nomear os lados aqui.
O que eu quero saber é essa medida aqui, ó, que é a mesma dessa aqui, no caso, a altura da águia. Então, vamos colocar os nomes das coisas. Esse lado aqui, que é o que eu quero descobrir, é o cateto oposto. Por que oposto? Por que ele é o cateto oposto? Porque o ângulo é esse aqui, ó, de 27 graus. Então, esse vai ser o cateto oposto. O lado de 3 quilômetros é a hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E o outro lado lá em cima é o cateto adjacente, que no caso não nos interessa no momento. Então, eu vou usar a fórmula do seno. Seno de 27 graus é igual ao cateto oposto, que é o que eu quero descobrir, dividido pela hipotenusa, que são os 3 quilômetros que eu já conheço. Então, vamos olhar na tabela. Lá na tabela, o ângulo de 27 graus, o seno dele é 0,4540. Então, nós vamos substituir o seno por 0,4540. O cateto oposto é o x, a hipotenusa é o 3. Vamos multiplicar em cruz agora. 1 vezes x, x. 0,4540 vezes 3, 1,362, tá bom? Ou seja, o cateto oposto, que é a altura da águia, é igual a 1,362. Então, a águia estava aproximadamente 1,36 metros de altura, tá bom? Pro, eu posso arredondar só na resposta? Só na resposta, tá bom? Agora nós temos a segunda pergunta. E a que distância da visão da águia se encontravam a cobra e seu filhote? Nesse caso, a gente vai usar só a segunda parte da imagem, tá? Então, a gente vai usar a cobra, a águia e o ângulo. Então, a distância da águia até a cobra é o que a gente quer descobrir, que é a hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus, ó. O 90 graus está aqui. Ô, Pro, mas tem essa linha no meio. Esquece essa linha, lembra? Essa linha é o que nos leva até a lebre, tá? Então, aqui está o ângulo de 90 graus, essa vai ser a hipotenusa. Quanto vai ser o cateto oposto, que é a altura que nós já encontramos lá com a lebre? O cateto oposto é 1,362. Então, a gente vai ter que usar essa informação para conseguir descobrir a hipotenusa aqui. E qual é o ângulo agora? O ângulo é de 43 graus, tá? Então, eu posso usar a fórmula do seno de novo, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Segundo a tabela, o seno de 43 é 0,6820. Então, nós vamos colocar aqui, no lugar do seno de 43, o que ele vale. O cateto oposto é o que a gente encontrou na outra pergunta, 1,362. E a hipotenusa é o que a gente está tentando descobrir. Multiplica em cruz, vai ficar 0,6820 vezes a hipotenusa é igual a 1,362, tá? Passa esse valor para o outro lado dividindo, então a hipotenusa vai ser igual a 1,362 dividido por 0,6820. Bom, o resultado de fazendo essa divisão vai dar 1,997. Posso arredondar, Pro? Sim. A distância da águia até a cobra é de aproximadamente 2 metros. Tá bom? Tudo bem? Bom, então, se for necessário, e sempre que for necessário,
busque a tabela das razões, de razões trigonométricas para resolver os exercícios. Tudo bem? Essa tabela, ela será entregue no exercício, não a tabela inteira. Normalmente, eles colocam um trechinho da tabela, igual eu fiz nos exercícios, do lado do exercício, ou coloca só o valor. Seno de 53 é tanto, cosseno de 53 é tanto, escrito no meio do enunciado, tá bom? Bom, mas existem alguns ângulos que você precisa saber de cor. Eles são chamados de ângulos notáveis. E a tabela que a gente tem que saber decorada é essa aqui, ó. Então, os ângulos de 30, 45 e 60, nós precisamos saber qual é o seno, qual é o cosseno e qual é o tangente deles, tá? Eu vou ter que decorar essa tabela? Vai. Essa tabela você tem que decorar. Por quê? Porque os ângulos notáveis, o 30, o 45 e o 60, a prova de vestibular não é obrigada a colocar o valor do seno, cosseno e tangente, tá? Bom, mas aqui nós não temos aquele valor em número decimal. Funciona do mesmo jeito? Sim, vai funcionar do mesmo jeito. Nós temos em forma de fração porque fica mais fácil de decorar essa tabela. Então, eu vou ensinar para vocês um jeitinho prático de decorar essa tabela, tá? Então, é assim. Vocês vão lembrar da musiquinha Jingle Bells, aquela musiquinha de Natal. Então, olha só. Vocês vão cantar essa musiquinha, essa letra, só que no ritmo de Jingle Bells. Então, vai ficar assim. Eu vou colocar a musiquinha para vocês saberem, para vocês lembrarem qual é o ritmo. Então, é esse pedacinho que a gente tem que decorar. É nesse ritmo, tá? Então, vocês têm que decorar essa musiquinha, não tem jeito. Tem que cantar essa musiquinha nesse ritmo que eu acabei de mostrar para vocês. E decorar, tá? Por que a gente tem que decorar? Porque usando essa musiquinha, a gente consegue preencher a tabela, tá? Então, do jeitinho que eu fui mostrando aqui a sequência, é como vocês vão cantar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, e assim por diante, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente canta e preenche a tabelinha, a tabela dessa musiquinha. Então, como que a gente usa a música para montar essa tabela? Então, primeira coisa que a gente faz é montar a tabela, colocar os ângulos 30, 45 e 60 e as relações seno, cosseno e tangente. Isso aqui, ó, não tem saída. Você tem que decorar como fica a tabela, tá? Não vai ter jeito. Então, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 e as relações são seno, cosseno e tangente, tá? Então, essa estrutura de tabela você tem que saber. E aí, a gente começa a cantar a musiquinha. E vamos preenchendo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2. Ó, todos sobre 2. Cantamos a primeira linha. Aí, depois vem a raiz vai no 2 e no 3 também. Então, a gente vai colocar a raiz em todos os lugares onde tem 2 e 3.
Isso na parte de cima, tá? No denominador a gente não mexe. Então, a raiz vai no 2 e no 3 também. Acabou. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ponto. Nós usamos a musiquinha que a gente acabou de aprender e preenchemos a tabela exatamente como ela tem que ser, tá? Então, essa aqui é a tabela dos ângulos notáveis que vocês têm que decorar. Não tem problema nenhum usar a musiquinha no vestibular, por exemplo, para fazer a tabela no cantinho da prova, só que não pode cantar essa musiquinha alto, óbvio, né? Senão, você vai ter problemas. Mas fazer a tabela para você não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu quero que vocês treinem como constrói essa tabela, treinem a construção dela, decorem a musiquinha. A partir de hoje, eu duvido vocês cantarem Jingle Bells do jeito tradicional. Não tem jeito. Os próximos natais de vocês vai ser todos cantando a musiquinha da tabela dos ângulos notáveis. A gente não sabe mais cantar Jingle Bells. Depois que aprende essa musiquinha, ninguém canta Jingle Bells mais, tá bom? Bom, então vamos ver como que a gente usa quando quando a resposta está em forma de fração. Então, nós temos aqui um probleminha, ó. Um navio está próximo de uma plataforma de petróleo, cuja torre tem uma altura de 65 metros com relação ao pier. Qual a distância entre o navio e a base abaixo desta torre? Considere as informações contidas no esquema. Então, olha, nós temos um navio, ele está formando um ângulo que tem um triângulo que tem um ângulo de 60 graus. E a altura da torre é, no caso, o cateto oposto desse nosso triângulo, tá? Então, a hipotenusa vai ser esse valor, o cateto oposto é o 65 e o cateto adjacente vai ser essa distância entre o navio e o pier. Então, nós temos aqui o x, o cateto oposto é o 65, a hipotenusa ele não pede nada sobre a hipotenusa. Então, qual fórmula é melhor para a gente usar? A fórmula da tangente. Então, tangente de 60 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o tangente de 60, de acordo com a nossa tabela que a gente acabou de fazer, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, a gente vai trocar o tangente de 60 pela raiz de 3. O cateto oposto é o 65, o cateto adjacente é o que nós estamos procurando. Então, vamos multiplicar em cruz. Vai ficar raiz de 3 vezes x é igual a 1 vezes 65, que dá 65. Agora, a gente tem que passar essa raiz de 3 dividindo. O que a gente faz com essa raiz de 3 para passar ela dividindo? A gente transforma em número decimal. Então, a raiz de 3 é igual a quanto? É igual a 1,73. Agora, a gente divide 65 dividido por 1,73, que dá 37,57. Isso significa que a distância do navio até o farol, até o pier, é de aproximadamente 37,57 metros. Tudo bem? Então, é assim que vai funcionar. Ô, Pro, e se eu quisesse ter ido lá na tabela e pegado esse valor já em número decimal, ia fazer diferença? Não, não ia fazer diferença nenhuma, tá? O seu exercício daria o mesmo resultado. Vamos então para mais um exemplo. Então, nós temos: observe a figura a seguir que representa um ônibus
que terminou de subir uma rua de 500 metros de comprimento. O ponto mais alto dessa rua está a 250 metros distante da rua abaixo. Qual o ângulo de inclinação da rua que o ônibus subiu? Então, eu tenho um ônibus subindo uma rua. Essa rua mede 500 metros e a altura, a distância entre a rua de cima e a rua de baixo são 250 metros. Isso significa que a altura desse triângulo é 250. Ele quer saber qual é esse ângulo aqui, ó. Então, essa pergunta ela é diferente. Ela quer saber qual é o ângulo, tá? Então, como eu tenho o cateto, a hipotenusa e o cateto oposto, a melhor fórmula para eu usar é a do seno. Então, o seno do ângulo alfa, que é o que nós estamos procurando, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Reparem que eu não sei qual é o ângulo, é justamente isso que eu estou procurando. Então, não adianta eu ir na tabela, procurar valor para substituir isso aqui. É isso que eu estou procurando. Então, vai manter-se seno de alfa, tá? O cateto oposto é 250, a hipotenusa, 500. Agora, a gente vai simplificar isso aqui o máximo possível para ver quanto dá a nossa resposta. Então, nós teremos o seno do alfa é igual a 1, porque dá para dividir por 250 tanto em cima quanto embaixo, sobre 2. Então, o seno do alfa dá 1 sobre 2. Então, eu já descobri que o seno do alfa é 1 sobre 2. Agora, eu vou lá na tabela, para quê? Para descobrir qual é o ângulo que tem o seno igual a 1 sobre 2. Então, reparem, o único ângulo que tem o seno igual a 1 sobre 2 é o ângulo de 30 graus. Isso significa que esse ângulo alfa aqui tem que medir 30 graus, porque a conta, o seno dele, deu 1 sobre 2. Então, esse ângulo tem que ser o 30 graus. Então, reparem, esse exercício ele foi o contrário do que a gente estava vendo até agora. Todos os exercícios, a gente substituía esse valor para encontrar uma medida de um dos lados. Nesse exercício aqui, foi o contrário. A gente usou os lados para descobrir qual era o ângulo, tá? Esse tipo de exercício também pode acontecer, ok? Então, o ângulo mede 30 graus. Bom, próximo exemplo. Em certo jogo de futebol, um atacante estava a 11 metros do capitão do time, como mostra a figura a seguir, mas teve que fazer um passe com trajetória de 30 graus para outro jogador. Qual a distância aproximada que a bola percorrerá quando finalizar o passe? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo formado entre os 3 jogadores do time. Então, ele estava a 11 metros desse jogador aqui. Mas como esse estava interceptando a bola, ele teve que jogar a bola num ângulo de 30 graus para esse aqui, tá? E o exercício quer saber exatamente quanto a bola vai percorrer agora. Se ela fosse jogada para esse, ela percorreria 11 metros. Mas e sendo jogada para esse? Quantos metros ela vai percorrer? Então, nós temos a hipotenusa e o cateto adjacente, tá? Então, qual fórmula é melhor que a gente use? É melhor a fórmula do cosseno. Então, o ângulo é 30 graus, vamos usar o cosseno de 30. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora, a gente vai precisar da tabela. Pela tabela, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar da raiz do cosseno de 30, nós vamos usar a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é igual
O cateto adjacente é 11. A hipotenusa é o que a gente está tentando descobrir. Aí a gente vai precisar multiplicar em cruz, exatamente como a gente já vinha fazendo. Então, vamos multiplicar. Raiz de 3 vezes a hipotenusa, 2 vezes 11. Então, vai ficar. Eu preciso pôr raiz de 3 vezes a hipotenusa? Não, você pode já pôr o valor da raiz de 3, que é 1,73, tá? Então, 1,73 vezes a hipotenusa, que é igual a 2 vezes 11, que vai dar 22. Então, 22 eu vou dividir por esse 1,73 para encontrar o valor da hipotenusa. 22 dividido por 1,73 dá 12,72. Isso significa que a bola ela vai percorrer um caminho de 12 metros e 72 centímetros, aproximadamente 12,7 metros, tá bom? Se eu quisesse ir lá na primeira tabela e achar o valor decimal e substituir pelo valor decimal como a gente estava fazendo, pode? Pode, claro que pode. O único problema é, numa prova de vestibular ou numa prova que nós fizermos na escola, você não vai você não vai conseguir decorar o número decimal. Você consegue decorar a musiquinha e escrever a tabela usando as frações. Então, é bom treinar o uso com as frações também, porque você vai acabar precisando delas uma hora. Então, não adianta só treinar com o número decimal, que é mais fácil, e chegar na hora da prova não conseguir fazer porque não treinou com as frações. A ideia é exatamente a mesma. Só precisa decorar quanto é a raiz de 3 e quanto é a raiz de 2 para substituir quando tivermos uma raiz no meio da conta, tá? Agora chegou a vez de vocês. Vocês vão pegar a lista de exercícios e vão resolver todos os exercícios que estão lá. Treinem bastante essa parte da matéria porque é muito importante. Trigonometria a gente usa muito no ensino médio, tá bom? Beijos, até a próxima aula.